Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de fazer um exemplo da série de Taylor e para isso então nós vamos utilizar a função logaritmo de x mais 1 e vamos utilizar o centro como sendo simplesmente o zero. Tá? Então nesse caso a série de Taylor pode também ser chamada de série de Maclaurin. Bom, então o que a gente faz, né, praticamente o que a gente vai fazer aqui é reproduzir o que nós já vimos em aula, certo? Mas aí então para a gente ter mais exemplos aí gravados, tá? Então o que a gente faz? Bom, tudo começa por aqui, né? A gente vai pegar a função logaritmo de x mais 1 e vai escrever ela como uma série, que nem a gente tem aqui, certo? Aí, depois, então, a gente tem que determinar quem são os coeficientes, certo? Então, quem são os A's. Então, como eu faço para determinar, como eu faço para determinar o A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e assim por diante. Tá? No momento que a gente determinar eles, a série está definida. E no momento que a série estiver definida, então a gente só tem que se preocupar em verificar então qual que é o intervalo de convergência. Bom, então a gente observa o seguinte, ó, dessa equação aqui, né, a gente tem que o primeiro termo ele não contém x, certo? Então se a gente fizer x igual a zero, ó, todos esses aqui vão ser anulados. Ó. Por exemplo, aqui vai ser anulado, aqui vai ser anulado, aqui vai ser anulado, 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 porque todos eles contêm x, com exceção desse. Então o que acontece? Que do lado esquerdo, né, do lado esquerdo, a gente vai ter simplesmente o logaritmo de 1. E do lado direito a gente vai ter o A0. Então a gente vai concluir que o A0 é igual a zero. Afinal de contas, o logaritmo de 1 é zero. Certo? Bom, então a gente conseguiu já determinar quem que é o A0. E a pergunta é como é que a gente faz para determinar os outros, né? A começar pelo A1. Bom, é muito simples. A gente tem que pegar essa equação aqui, que eu chamei de 1, e a gente tem que derivar ela de ambos os lados. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai liberar esse termo aqui, ó, certo? Porque ele está multiplicado por x, quando ele for derivado, ele vai ficar simplesmente A1. Esse aqui, né, esse daqui ele vai sumir, porque ele é uma constante, quando derivado vai sumir. E aí todos os outros, ó, eles têm grau maior ou igual que 2. Então todos eles vão ficar com x e vão poder ser anulados depois. Tá? Mais precisamente, né? O que acontece? Bom, se a gente derivar essa equação 1, então nós vamos obter essa equação aqui que eu chamei de 2. Ó. Certo? O que tem nessa equação? Bom, do lado direito é derivar a série, né? Como a mesma coisa que derivar um polinômio. Do lado direito a gente... perdão. Do lado direito, né? A gente tem então a derivada da série, que é como se fosse derivar um polinômio. Do lado esquerdo, então este carinha aqui, ele nada mais é do que a derivada do logaritmo, certo? 1 sobre x, né? O x mais 1, já que é o argumento do logaritmo. Bom, uma vez a gente feito isso, basta agora fazer x igual a zero. Então, esse termo aqui vai sumir, este termo aqui vai sumir, vai sumir, vai sumir. Vai sobrar A1 igual a 1 dividido por x, que vai estar atribuindo zero, né? Dividido por 1. Então, vai dar que A1 é igual a 1, certo? Agora a gente prossegue, né? Derivamos de novo, agora a equação 2. Quando a gente derivar a equação 2, então a gente vai obter essa expressão aqui. Certo? Bom, do lado esquerdo, né, essa expressão que aparece aqui é a derivada dessa daqui, certo? Não vou falar assim, eu não quero aqui desviar o assunto, né? Mas aqui a gente tem que apenas aplicar a regra do quociente, certo? E a derivada vai dar isso daqui. Do lado direito, então, de novo, a gente tem a série, deriva ela, mesma coisa que antes, né? E daí a gente começa a observar algum comportamento, né? Então, quando a gente derivar o A1 vai sumir. Quando a gente derivar este termo aqui, ó, a gente já tinha o 2, aqui a gente tinha o expoente 1, então vai ficar 2 vezes 1 vezes o A2. E esses expoentes aqui vão baixando, né? Então tem que ficar atento a eles, ó. Vai ficar aqui, ó, 3 vezes 2, 4 vezes 3, 5 vezes 4 e assim por diante. Certo? Quando a gente fizer x igual a zero, esse aqui some, 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 certo? Aqui no lugar do x vai zero também. Então a gente vai obter que menos 1, ó, menos 1 é igual a 2 vezes 1, que eu posso chamar de 2 fatorial, vezes o A2. Então agora o A2 ele é igual a menos 1 sobre 2 fatorial. Quando começar a aparecer, tipo, normalmente o primeiro e o segundo termo eles dão
a gente não consegue ver o comportamento, né, dos coeficientes. A partir do segundo, terceiro, ele já começa a aparecer alguma coisa. E normalmente pelo quarto, ou talvez o quinto até, a gente já define qual é a forma geral dos coeficientes. Tá? Então aqui a gente já vê ó, que tem menos 1 dividido por 2 fatorial. E a gente talvez pudesse reescrever os outros, tá? Assim com o mesmo formato. Mas para garantir, a gente vai fazer mais 1 ou 2. Tá? Então vamos lá. Pega essa equação 3, deriva novamente. Então quando a gente derivar, a gente pode colar aqui direitinho. Ó. Quando a gente derivar, a gente vai ter isso daqui. Ó. Certo? Aqui é errado. Calma aí. Agora vai dar certo. Aí. Então, agora derivei ambos os lados. Ó, do lado esquerdo, de novo. Essa expressão aqui é a derivada dessa daqui. Ó, tá? Só aplicar a regra do quociente a gente obtém isso. Do lado direito, então esse termo aqui vai ser derivado, vai dar zero. Esse aqui, ó, de novo, ó, a gente tem 3 vezes 2 aqui, ó, a potência 1 vai descer 1. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Né? Isso daqui é o 3 fatorial, se a gente quiser escrever também não tem problema. E todos os outros continuam tendo o x. Né? E observe que aqui está se formando aqui também fatoriais. Ó. Eles ainda não estão prontos, mas conforme a gente for derivando, eles vão se transformar em fatoriais, certo? Bom, mas nesse momento então, a gente vai fazer x igual a zero. Esse aqui anula, esse aqui anula, o próximo anula, todos anulam. E a gente vai ficar agora com essa expressão aqui, ó, certo? Onde o x é igual a zero. Ou seja, a gente vai ter que o A3 é igual a 3 vezes 3 fatorial é igual a 2. Então, A3 ele é igual a 2 vezes 3 fatorial. Observe que a gente pode escrever isso daqui como sendo A3. Assim, então, A3 é igual se a gente pensar que isso aqui é um 2 fatorial, né, que é o que vai acontecer em breve, né, a gente vai ver que é. Então, isso daqui é simplesmente 1 sobre 3. Certo? Aqui eu estou adiantando um pouco, mas se vocês ainda não enxergarem isso, é só ir fazendo mais termos que vai aparecer. Certo? Bom, então agora para determinar o A4, a gente pega essa equação aqui, vamos derivar ela novamente. Aliás, essa daqui a gente vai derivar pela primeira vez, a gente vai continuar o processo de derivação da série, né? Então, quando a gente derivar a equação 4, a gente obtém essa equação 5. De novo, aqui começa a ficar um pouco mais feio, mais do lado esquerdo, né? Mas isso daqui é simplesmente a derivada deste cara aqui, ó. Se vocês aplicarem a regra do quociente aqui, vocês vão ter que obter isso daqui, certo? Do lado direito, então eu fiquei aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes A4. Aí 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes A5 vezes x. Aí depois aqui também, todos com x, né? Então a gente vai conseguir determinar quem que é o A4, fazendo x igual a zero. Quando a gente faz x igual a zero, então esse termo aqui se anula, aqui se anula, para cá se anula, todos se anulam. Sobra então que essa expressão aqui, ó, menos 3 fatorial igual a 4 fatorial vezes A4, certo? Olha só, isso aqui eu posso enxergar como sendo 3 fatorial. Aqui embaixo, né, vai dar 1. Isso daqui é 4 fatorial. Então, quando eu isolar o A4, eu vou ter que o A4 é igual a menos 3 fatorial sobre 4 fatorial. Que vai ser igual, então, a menos 1 quarto. Certo? Esse aqui é o A4. Esse carinha aqui. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, ó. A partir daqui, já dá para começar a suspeitar, ó. A gente tem que o A4 é menos 1 sobre 4, o A3 é 1 sobre 3. Será que o A2 é 1 sobre 2? Aliás, menos, né? Que tem que estar com o sinal alternando, né? Então, o A2 é igual a menos 1 sobre 2. De fato, ó. E será que o A1, então, seria 1? É verdade. A gente ainda pode, se quiser, né, a gente pode até escrever assim, ó. A1 é igual, como é que ficaria aqui? Ficaria 1 dividido por 1 fatorial. Ó. E será que o A0, vamos ver onde é que está o A0. O A0 era igual a 0, né? Então o A0, deixa eu ver, o A0 não se encaixaria nesse formato de termos aqui, certo? Tá, mas tudo bem. Então achamos os primeiros aqui. E, bom, ainda tinha escrito mais um, né? Vamos ver o seguinte, ó. Se eu derivo a oitava equação 4, eu obtenho essa equação aqui, que eu chamei de equação... Acho que eu me perdi aqui na... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui já era a equação 5, né? Então, derivando a equação 5.
Eu vou obter essa equação 6, mesma coisa que antes, certo? Aqui é a derivada do termo que eu tinha antes, do lado esquerdo. Aqui é a derivada da série. Faço x igual a zero novamente. Então, deste lado esquerdo aqui, ó, olha só, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2. Isso daqui é 4 fatorial. Ó. E aqui embaixo eu vou atribuir a x o valor de zero, vai ficar 1 na 5, então é simplesmente 4 fatorial. Do lado direito, então aqui eu tenho 5 fatorial vezes A5, que é o que aparece aqui. Ó. E de novo eu tenho A5 igual a 4 fatorial dividido por 5 fatorial, que é igual a 1/5. Então, resumindo a história aqui, ó, o que nós obtemos foi isso aqui. Ó. Então, o A0 nós achamos 0, o A1 era 1. Aí depois aqui nós achamos para o A2 menos 1 sobre 2 fatorial. E aí começa a se desenhar a expressão. Ó. A gente começa a desenhar. O A3 é 2 dividido por 3 fatorial. O A4 é menos 3 fatorial sobre 4 fatorial. O A5, então, é 4 fatorial sobre 5 fatorial. Certo? Então, o que a gente observa aqui, né? Bom, esse A0 aqui vai ficar um pouco deslocado, né? Mas vamos começar por aqui, ó. O A5, então, se a gente simplificar, vai ser simplesmente 1/5. O A4 vai ser igual a menos 1/4. O A3 vai ser, então, isso aqui a gente pode pensar que é 2 fatorial, né? Vai dar 1 dividido por 3. O A2, então o A2 vai ser igual a menos 1/2. A gente pode pensar assim também. Certo? E ainda o A1, a gente pode pensar que pode reescrever, né? Como sendo 1 dividido por 1 fatorial. Certo? Esse daqui então fica deslocado, né? Mas, olhando para esses daqui, né? A gente consegue concluir. Eu já botei aqui embaixo, não precisa botar aqui na frente. Do lado, né? Olhando para estes aqui, né? Ó, para todos esses aqui. Opa! Vamos fazer junto aqui. A gente consegue concluir que o AN, então, vai ser igual a quanto? Vai ser alguma coisa do tipo menos 1 na N, certo? Dividido por N. Certo? A gente só tem que acertar o sinal. O sinal negativo está nos pares, ó. Então, está nesse aqui. Então, para o sinal negativo ficar nos pares, a gente coloca aqui N mais 1. Vamos ver, ó, vamos fazer um teste. Se eu pegar A1, então aqui vai ficar 2, vai ficar A1, menos 1 na 2 vai ficar positivo, vai ficar 1 embaixo. Aqui eu botei fatorial, mas não é, aqui é só 1. Certo? Se a gente pegar N igual a 2, para testar isso aqui, né? Então a gente vai ter aqui 2 mais 1 vai dar 3, menos 1 na 3 vai dar menos 1, dividido por 2, então vai dar certinho, certo? Então essa expressão aqui verifica todos esses carinhas aqui, certo? Observe também que o A0, né, que não se encaixou, neste caso ele é 0, a gente então nem precisa usar ele para colocar na forma geral. Ou seja, aquela equação 1, né, que era o logaritmo de x mais 1 escrito como uma série, então nós determinamos todos os coeficientes, e aí quando a gente determinou todos, a gente consegue fechar ele, né, como uma forma de somatório. Essa daqui, então, é a nossa série de Taylor, certo? Então, agora a gente quer saber, uma vez que a gente determinou a série, a gente quer saber quais são os valores de x que a gente pode pôr aqui, que essa série converge, e se ela converge, então vai dar igual ao valor do logaritmo. Então, para isso, a gente vai procurar o intervalo de convergência. Bom, então aqui está a nossa série, né? A gente sempre usa a mesma coisa aqui para a série, né? Ok. Então a gente vai usar o teste da razão para encontrar o intervalo de convergência absoluta. E quando a gente encontrar o intervalo de convergência absoluta, consequentemente a gente encontra o intervalo de convergência, pois nessas séries elas são equivalentes. Certo? Então a gente vai pegar essa série aqui e vai aplicar o teste da razão. Né? Lembrando que o teste da razão, o que a gente faz? Vou botar aqui do lado rapidinho. A gente vai fazer o limite do termo AN mais 1 dividido por AN. Certo? Quando n vai para infinito. Isso aqui é o teste da razão. Como a gente quer olhar onde a função converge absolutamente, então a gente vai tomar um módulo. Então é isso que a gente fez aqui, ó, mais precisamente. Então a gente tem aqui em cima o termo, isso daqui é o termo AN mais 1, certo?
e esse aqui é o termo AN. Bom, uma vez substituído aqui, então a gente aplica o limite, né, faz as simplificações necessárias e obtém que o valor então aqui desse limite é módulo de x. Lembra que o valor desse limite aqui é o tal do L, né, que nós chamamos em aula, né? E a gente tinha assim, né, quando L é menor que 1, ela converge, quando L é maior que 1, ela diverge, e quando L é igual a 1, certo? Então o teste é inconclusivo. É isso que a gente vai utilizar. Bom, agora se o valor aí do limite deu um módulo de x, né? Então a gente quer saber onde é que o módulo de x é menor que 1. Bom, ele é menor que 1 quando menos 1 é menor que o x, que é menor que 1. Certo? Então, ou seja, o x fica limitado entre menos 1 e 1. Que é equivalente a dizer que o x ele pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Certo? Bom, então, fazendo um desenho aqui, né, o que a gente obteve aqui, ó, exatamente aqui, vou até fazer assim, ó, o que a gente obteve aqui, certo, é essa parte em azul, né, isso daqui, ó, a gente obteve que nesse intervalo aqui de menos 1 a 1 ela converge. No complementar, ela diverge, tá, porque a gente pode fazer todas as contas, só virando aqui a desigualdade, ó, a gente vai concluir, então, que o complementar é maior que 1, logo diverge. Bom, a nossa dúvida então é aqui nos extremos, certo? No menos 1 e no 1. No menos 1 e no 1, então o teste é inconclusivo, né? Então seria o caso onde o L aqui está dando 1, seria este caso aqui, certo? Então nesse caso, para esses dois pontinhos, a gente vai ter que utilizar outro teste para verificar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a série, certo? Então vamos de novo. Aqui ó, a gente tem que logaritmo de x mais 1 é igual a esta série, certo? É isso aqui que nós estamos verificando. Deixa eu marcar aqui, fica direitinho. Está aqui. Ó, a gente está estudando isso aqui. A gente acabou de observar que se a gente pegar x entre menos 1 e 1, ela converge. Se for maior que 1 ou menor que menos 1, ela diverge. E a gente quer saber o que acontece se aqui no lugar do x for menos 1 e o que acontece se for x igual a 1. Então a gente vai testar isso daí separado. Certo? O que a gente começa a fazer aqui, ó. Nossa, no lugar do x a gente bota menos 1. Então aqui isso daqui é a série, né? Isso daqui ó, é a série que a gente determinou lá em cima. E a gente agora só no lugar do x, no lugar desse x aqui, a gente vai colocar então menos 1 e ver o que acontece. Bom, então nesse caso aqui, como a gente vai ficar com menos 1 e menos 1, então a gente ficou com a mesma base, somos expoentes. O expoente ficou um número ímpar para qualquer n, então menos 1 elevado no número ímpar é sempre negativo. Então significa que isso daqui é igual, que faltou, né? É igual a essa série aqui. Agora, essa série, ela é a série harmônica, exceto o sinal, né? É a série harmônica, então ela diverge. E a gente já sabe então que no menos 1 não tem convergência nenhuma. Agora para o outro extremo, né? Para o x igual a 1. Para o x igual a 1, então no lugar do x nós vamos colocar 1. Foi o que a gente fez aqui, certo? 1 elevado na n não muda nada. Então a gente obteve aqui como se fosse série harmônica, né? Só que a gente tem aqui os sinais alternados. Se o sinal é alternado, então a gente nem vai pensar muito, a gente vai para o teste da série alternada. Então a gente vai verificar o termo geral ele vai decrescendo, sem sinal eles vão decrescendo. Um é maior que o meio, que é maior que o terço, né? E além disso, se eu olhar para o termo geral, que é esse cara aqui, né? E fazer o limite dele, né? Quando o n vai para infinito, o que acontece com o termo geral quando o n cresce? Bom, ele dá zero. Feito isso, a gente verifica as duas condições do teste da série alternada. Então, nestes casos, né, o teste garante que a série converge. Conclusão, a série que nós estamos estudando, né, essa daqui, ela vai então convergir. Ela vai convergir então no intervalo de menos 1 até 1, onde o menos 1 é aberto e o 1 é fechado. Então o desenho ficaria esse daqui. Ó. Ele vai ficar, então, ele diverge nessa parte vermelha, incluindo o menos 1.
Aí depois, na parte azul, ela converge até chegar nesse ponto, inclui o ponto 1, certo? X igual a 1. E depois do 1, então, ela diverge de novo. Eu ainda posso colocar aqui assim, ó, só para encerrar, né? A gente pode colocar assim, ó. Então, essa série que a gente determinou, né? Que é essa daqui, ó. Somatório. Então, somatório de menos 1 na n mais 1, dividido por n, x elevado na n, com n variando de 1 até infinito. Isso daqui converge, né? Converge para todo x que pertence entre menos 1 e 1 fechado. E além disso, nesse intervalo a gente sabe quanto ela vale. Ela vale o logaritmo de x mais 1. Certo, pessoal? Então, esse exemplo está encerrado. Um abraço a todos.